Olá, alunos do terceiro ano da Escola Júlio Alenquer Fontinelli, que estamos iniciando mais um semestre de 2020, agora o segundo semestre de 2020, e vamos trabalhar alguns conceitos de análise combinatória aqui para o terceiro ano, certo? Então eu peço a vocês que fiquem atentos, nesse momento. Nós temos alguns conceitos básicos novos, tal para alguns de vocês talvez tenham visto no segundo ano, outros não, mas a gente vai precisar trabalhar isso porque isso é um assunto do nosso Enem, com certeza está presente no nosso Enem. São alguns conceitos básicos que a gente vai começar nessa primeira aula do mês de agosto, ok? Fiquem atentos e guardem suas dúvidas que a gente tira depois, ok? Vamos lá. Bom, vamos começar com a análise combinatória. O que é análise combinatória, né? Esse nome tão bonito, análise combinatória. Análise combinatória é um campo de estudo da matemática que está associado com as regras de contagem. Vocês vão saber o que é essa contagem. Não é simplesmente contar 1, 2, 3, 4, 5, não. É contagem com regras, com bastante empenho. A gente precisa saber que esse contexto é complicado. O princípio fundamental da contagem, o fatorial e os tipos de agrupamento são exemplos desses conceitos, certo? Nós temos 3 exemplos aí: princípio fundamental da contagem, fatorial e agrupamentos. A gente vai trabalhar esses conceitos estudados na análise combinatória e eles proporcionam uma maior precisão nos problemas de contagem. A gente vai entender o que significa esse problema de contagem. Então nós vamos estudar esses 3 conceitos aí. São conceitos iniciais. A priori nós vamos ver o princípio fundamental da contagem, que é o chamado PFC, e logo após vamos ver o fatorial. Para alguns de vocês isso pode ser novo, mas fiquem atentos que está tudo certo, tá bom? Continuando. Bom, nós temos aqui o primeiro exemplo. Eu vou começar com o primeiro exemplo, com um exemplo para a gente identificar logo o que é. Considere 3 cidades A, B e C interligadas por rodovias R1, R2, R3, R4 e R5. Determine de quantas maneiras podemos ir da cidade A para a cidade C, passando pela cidade B. Alguns de vocês já vivenciaram isso, né? Então você tem 3 cidades, A, B e C, não necessariamente alinhadas, mas elas estão interligadas por rodovias. Então a gente tem aqui o esquema de como é que essas cidades estão alinhadas. Então vamos ver um percurso do desenho aqui para ver como é que elas estão interligadas. Olha aqui, ó. Da cidade A para a cidade B, você percebe que existem 3 rodovias, R1, R2 e R3. Da B para C, existem 2 rodovias, R4 e R5. Percebe todo mundo? Ok? Então você pode... O que é o problema? O problema deseja que você vá da cidade A para a cidade C, sem precisar passar... Aliás, passando sempre por B, desculpa. Passando sempre pela cidade B. Essa aqui, ó. Você vai sair da cidade A para a cidade C, mas vai passar pela cidade B sempre. Então, veja quais são os caminhos que nós temos. R1, R4, tá vendo aí, ó? Eu ainda posso ir pelo R1 e continuar no R5. E eu chego na cidade C. Então, para cada rodovia que eu partir de A para B, eu tenho 2 opções para chegar até C. Tá entendendo? Então eu tenho 2 para o R1, tenho outras 2 para o R2 e tenho outras 2 para o R3, percebe? Então você já sabe a solução desse problema, né? Então vamos lá para como é que seria o percurso de A para C passando por B. Dê uma olhada aí, ó. Primeiro percurso é R1, R4. Segundo percurso R1, R5. Como a gente falou, para cada rodovia de A para B tem 2 opções de B para C. O terceiro percurso R2, R4, aí vem R2, R5, depois R3, R4, R3, R5. Ou seja, dá um total de quantos percursos? 6 percursos. Então, existem 6 maneiras diferentes de você ir da cidade A para a cidade B, C, passando sempre por B. Ok? Então, isso aí é um exemplo básico que a gente vai falar, que é do chamado princípio fundamental da contagem. Ele pode resolver isso rapidinho, certo? Como é que seria o princípio fundamental da contagem?
Você vai considerar um evento. Um evento é um experimento, certo? Um acontecimento que vai acontecer, e você vai entender as várias etapas desse experimento. Então, nós chamamos aqui de evento um experimento que tem várias etapas. E elas são independentes, não dependem umas das outras. Consecutivas, claro, uma após a outra, tá certo? Aí você vai agora considerar que o número de possibilidades de realizar cada etapa seja assim. Primeira etapa, P1. Segunda etapa, P2. Etc. P3, etc, etc. Até Pn, que é a enésima etapa. Tá ok? Então considere que esse evento tenha N etapas. O princípio fundamental da contagem garante ou afirma que o total de possibilidades de realizar esse evento é dado por esse valor aqui, ó. Produto entre P1, que é a possibilidade da primeira etapa, multiplicado pela possibilidade da segunda etapa, multiplicado pela terceira, até chegar à última. Então, o produto de todas as possibilidades de cada etapa vai ser o resultado do número total de possibilidades do evento acontecer, que é o caso lá da nossa rodovia. Nós tínhamos 6 rodovias. Vamos ver, ó, como exemplo 2, eu vou pegar exatamente o exemplo 1, que é o caso da rodovia, né? Usar as possibilidades de cada etapa. Você lembra que o esquema era esse, né? Então nós tínhamos quantas etapas? Nós tínhamos de A para B quantas etapas? O evento é ir de A para C, certo? Só que tem que passar sempre por B. Só que de A para B é a primeira etapa. Tem quantas possibilidades? Aqui, ó, 3. 1, 2, 3. E de B para C é a segunda etapa, que são 2 possibilidades. Daí eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Logo, o que vai acontecer pelo princípio fundamental da contagem? Nós vamos multiplicar a quantidade de possibilidade de cada etapa. 3 aqui, multiplicado por 2 aqui, dá um total de 3 vezes 2, 6. Que é o total de possibilidades que a gente percebeu que existe no número de caminhos indo de A para C, passando por B. Tá certo? Pois essa é a nossa ideia do princípio da contagem. Então, vamos para o próximo tópico. O exercício. Nosso exercício agora. Pedro planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabes que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Pedro poderá vestir-se? E à praia ele tem que ir vestido com uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Então, só que ele tem bastante camisetas, 5 no total, 6 bermudas e 3 chinelos. São as opções que ele tem. Então, a ideia seria a gente fazer uma árvorezinha de possibilidades. A gente pode fazer isso utilizando só o PFC. O evento aí é a possibilidade de vestir-se. Né? Se vestir é o evento. Ele é composto dessas 3 etapas aí, ó. Tem a primeira etapa que é camiseta, a segunda etapa bermuda e a terceira etapa chinelo. Só que cada etapa tem um total de possibilidades, né? Por exemplo, tem quantas camisetas? 5. Quantas bermudas? 6. Quantos chinelos? 3. O evento todinho é dividido em 3 etapas: camiseta, bermuda e chinelo. Então vamos ver o que a gente tem que fazer pelo princípio fundamental da contagem. Ele diz que a gente multiplica o total de possibilidades de cada etapa. Então nós temos 5, 6 e 3. Então o que vai acontecer é isso. 5 vezes 6 vezes 3. Para a gente evitar de estar fazendo aquela árvore de possibilidades, a gente só multiplica, que garante o total, ó, 90 possibilidades. É o total que o Pedro tem. Ele tem 90 possíveis maneiras de se vestir para ir à praia. E todas as maneiras são distintas. Ele pode ir com a mesma blusa, mesmo chinelo e mudar só a bermuda. Isso pode repetir várias vezes, né? Então, ele tem 90 possibilidades ao todo. Tá vendo aí? Então, esse é o total de possibilidades que o Pedro tem. Então, esse é um exemplo da análise combinatória pelo princípio fundamental da contagem. Bom, vamos sair um pouquinho de princípio fundamental da contagem, que é bastante simples, que basta multiplicar as etapas, e vamos aqui para o fatorial. O que é o fatorial de um número? Vai falar de um número inteiro, natural. Número natural.
Fatorial é a forma de decompor um número natural. Você vai decompor ele em produtos. Como é que é esse produto? Bom, para calcular o fatorial de um número, basta multiplicá-lo por todos os seus antecessores até o número 1. Como é que funciona isso? Quem são os antecessores de 2? É o 1. Então, tu vai multiplicar o 2 pelo 1. Quem são os antecessores de 6? É o 5, 4, 3, o 2 e 1. Todos os naturais. Né? Não estamos contando aí com 0 não, tá bom? Até a unidade. Então você vai olhar e calcular o fatorial de um número multiplicando todos os seus antecessores até o número 1, até chegar no número 1. Tá certo? O fatorial é representado pelo sinalzinho de exclamação. Alguém lembra que é um número acompanhado desse sinal aqui, ó, desse símbolozinho de exclamação. Ok? Por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, fatorial de 4. A gente diz fatorial de 4 ou 4 fatorial. Como é que seria? Ele disse que é multiplicar por todos os seus antecessores até o número 1. Então, tu vai pegar o 4, multiplicar pelo 3, multiplicar pelo 2 e multiplicar pelo 1, que são os antecessores de 4. Ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se tu multiplicar tudo isso, dá um total de 24. Então, o fatorial de 4 é 24. Quem será o fatorial de 5? Do mesmo jeito. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até chegar na unidade, no 1. Total, 120. Né? Fatorial de 1, bom, é o próprio 1. Só tem ele mesmo, não tem nenhum antecessor natural do 1. Tá certo? E uma observação. Por convencionalidade, que é convencional, modelo convencional é quando se afirma e vai ter que ser assim. O fatorial de 0 é sempre 1. Isso é um modelo convencional da matemática. Alguns conceitos de matemática são convencionais, tá bom? Então, o 0 fatorial é 1, sempre. Ok? Então, vamos aí para um exercício. Calcule o fatorial a seguir. Fatorial de 15 sobre 13 fatorial, divisão, olha aí. Como é que a gente faz um exemplo desse? Bom, a gente vai ter que desenvolver aí, eu tenho umas técnicas aí para a gente desenvolver. Desenvolvemos o fatorial de 15, que é o maior deles, ó, até chegarmos ao fatorial de 13. Quando a gente chegar no fatorial de 13, você coloca o fatorial e cancela ambos, numerador e o denominador. Vai aparecer, quando tu desenvolver aqui, vai aparecer 13 fatorial. Aí cancela o 13 fatorial com o 13 fatorial aqui, ó. Você desenvolve sempre o maior até chegar no menor possível para a gente calcular o resultado. Então seria fazer isso, ó. Quando desenvolver o fatorial de 15, vai ficar 15 vezes 14, que é o antecessor de 15. Próximo é o 13. Opa! Mas você percebe que chegou no fatorial de 13, né? Aí eu tenho um 13 fatorial também embaixo. Então, exemplo desse tipo, que é multiplicação e divisão, esse cara vai ser cancelado com esse. Só vai sobrar 15 vezes 14. Ó. E o resultado vai dar quanto? 210. São algumas operações que a gente faz com fatorial. Certo? Ele vai aparecer lá nos agrupamentos, esse conceito de fatorial. Eu estou logo passando para vocês aqui que é algumas operações que a gente vai poder fazer matematicamente, algumas operações básicas. A gente também pode somar fatorial, é só resolver cada fatorial e resultado somar no final, mas não pode somar, por exemplo, 3 fatorial mais 2 fatorial, não é 5 fatorial. Resolve o fatorial de 3, resolve o fatorial de 2 e no final soma, certo? Então, algum exemplo que a gente vai fazer depende de tudo isso. Então vamos para uma questão que envolva mais uma vez aqui um dos tópicos. Uma lanchonete tem uma promoção de combo com preço reduzido em que o cliente pode escolher 4 tipos diferentes de sanduíche, 3 tipos de bebida e 2 tipos de sobremesa. Quantos combos diferentes os clientes podem montar? Bom, o combo aí ele é formado por um tipo de sanduíche, um tipo de bebida e um tipo de sobremesa, certo? Então um combo é isso. E aí ele tem 4 possibilidades para sanduíche, tem 3 possibilidades para bebida e tem 2 possibilidades para sobremesa. Isso é um problema de quê? De princípio fundamental da contagem, né? Quantos combos diferentes o cliente pode montar? Bom, 30, 22, 34 ou 24? O que é que vocês acham aí? Como é que seria a solução desse problema?
Bom, vamos resolver as atividades propostas aí, né? Eu sugiro que vocês façam essa atividade, deixar ela como uma atividade da aula, tá bom? E tentem resolver essa atividade aí com as outras que eu estou enviando para vocês. São bem simples, são só princípio fundamental da contagem e fatorial nesse primeiro momento. É mais para a gente ficar mais relaxado, poucas atividades. Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e se quiserem mais atividade, a gente envia mais atividade para vocês. Tá? Nesse primeiro momento, eu estou pedindo que vocês façam apenas para início essas primeiras conceitos de análise combinatória, tá bom? Então, desejo a vocês bons estudos e um abraço para todos aí na escola Júlio Alenquer. Fique em casa, a gente ainda está em atividades remotas, mas breve nos veremos presencialmente, tá ok? Um abraço a todos.